Boa noite para todos. Hoje a nossa mesa está diferente, voltou, Pastor Ozano voltou. Então, boa noite, Pastor Ozano. Excelente noite, essa noite promete, hein? Muita revelação, muita direção de Deus para os tempos do fim. Vamos que vamos, uma excelente noite, queridos. Amém. Apóstolo Jonas. Excelente noite a todos vocês e vamos juntos. Então, hoje o Vinícius não está aqui para dar o recado, tem que ser eu mesmo. O recadinho de sempre para vocês, um recadinho tão simples e tão importante, né? Não custa nada para ninguém o like. Quando você dá o like, e tem tanta gente que, por onde eu passo, fala, eu acompanho todos os podcasts. Aliás, um povo pediu para a gente mandar lembrança. Então, vou fazer antes que eu esqueça, hein? Então, um grande abraço aí para todo mundo de Uberlândia, que não perde os podcasts. E como eu estava falando, eu passo por muitos lugares dizendo, não perco um podcast. Então, aproveita e dá o like, porque isso faz com que essa palavra chegue a muitas pessoas. Como? Porque se torna relevante. Aí o YouTube ele vai recomendar esse canal ou esse vídeo para muitas pessoas. Então, isso é uma atitude de semeador da palavra quando você dá um like. E também quando você compartilha, porque quando você compartilha, vai chegar até uma pessoa que vai receber a palavra. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E agora já está ativa a área de membros com cursos. Então, entra aí na área de membros, tem o link, entra na área de membros e você vai ter 3 tipos de cursos, ou 3 quantidades. Total, exatamente. Então, peraí, fala aí. Aqui no... três modalidades. Cada modalidade tem uma quantidade de cursos. Ouviram? Então, 3 modalidades. Ouviram. 3 modalidades de curso. Então, cada tipo de assinatura disponibiliza um número de cursos. Então, se você pode fazer a primeira assinatura, você vai poder receber 2 cursos, a terceira assinatura você recebe outra quantidade de cursos, e a última assinatura é a que você recebe todos os cursos. Então, se inscreve aí como membro, porque muitas pessoas foram houve uma reversão, você foi desinscrito, a sua inscrição foi cancelada para que você se inscrevesse com esses novos cursos, tá bom? Então, hoje o tema vai pegar fogo, né? Como eu costumo dizer, porque nós estamos falando sobre o governo do mal, estamos falando sobre um cenário que, assim como uma tempestade, quando a gente olha no horizonte, eu aprendi quando eu morava lá em Recife, e eu morava na praia de Boa Viagem, e eu via que os pescadores, eu ia comprar peixe fresco, e aí os pescadores falavam, hoje vai chover, um para o outro, né? Aí eu falava, e para mim não ia. Estava um sol, estava lindo, né? E aí um dia eu tive coragem, eu nunca tenho muita coragem, mas um dia eu tive coragem, falei, como é que vocês sabem que vai chover? Aí eles falaram assim, não, quando as nuvens vêm de lá do horizonte, com certeza, tem um pouquinho de nuvem vindo de lá, e com certeza vai chover, e chovia. Então, o pescador sabe, aliás, é um assunto que Jesus mesmo disse, vocês sabem que quando o céu está vermelho, se vai fazer calor, se vai ter tempestade, mas vocês não entendem o juízo de Deus. E está se armando uma tempestade no horizonte. Nós estamos vendo, principalmente nesses últimos 2 meses, nesse último ano, tem nuvens, estão se armando 2 tipos de nuvem. E é isso que a gente vai discutir aqui. A nuvem do tamanho da mão do homem, que é a nuvem que o Senhor vai fazer a chuva do avivamento. Então, se você não está prestando atenção, não está acontecendo nada. São pequenos movimentos. Saiba que é uma nuvem do tamanho da mão do homem, vai chover e vai chover muito. Avivamento, muita manifestação do poder de Deus sobre a terra. Mas as trevas imitam tudo. Então, nuvens estão se levantando na Europa, nuvens estão se levantando por todos os lugares,
E é isso que eu gostaria de falar nessa manhã com a mesa, discutirmos sobre essa mudança de cenário. Vamos dizer que essa nuvem prepara uma mudança de cenário anunciado lá pela estátua de Daniel, que fala da história da humanidade, desde a Babilônia até nós. A gente está lá no pé da estátua de Daniel, onde esse cenário já ficou bem claro, o mundo dividido em dois. A gente vê até nacionalmente isso acontecendo, quanto mais internacionalmente. Então, nós vemos o mundo ocidental e o mundo oriental mais marcado do que nunca. Vemos a Rússia e países da Ásia liderando instabilidades, né, no cenário do mundo, como assim, a instabilidade em Taiwan, a instabilidade na Ucrânia e na Rússia, e outros conflitos anunciados, tempestades anunciadas. E estão liderados por um povo que são dois blocos, né? O bloco ocidental, a Europa e os países que apoiam a Rússia, que apoiam Taiwan, e os que são contra. Então, a gente já vê esses dois blocos armados, mas nós temos também dois blocos no cenário da Europa. Então, vamos falar um pouquinho agora, neste momento, nesse segundo. Não, o cenário ele é mundial, né? A gente não pode esquecer que é um único cenário para o mundo hoje globalizado. Mas eu queria ressaltar aqui a dificuldade, porque quando a gente fala em governo único, em governo global, a gente não imagina a quantidade de situações que precisam ser adequadas, né, para que esse governo funcione. Basta ver uma retirada da Inglaterra do mercado europeu, que até hoje não se findou, né? Então, a gente sabe, foi um problema para começar, para o ingresso, só que para sair, muito pior, né? E como é que a gente vai ter um governo mundial? Como é que a gente vai globalizar o governo, sendo que cada hemisfério apresenta as suas características próprias? Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso, mas a gente quer ressaltar a questão do governo do mal. Um governo do mal que sempre existiu. Ele sempre existiu, mas ele vem agora de uma forma bem diferenciada, porque ele vem com uma imposição global, não é mais uma imposição localizada, né? É uma imposição que ocupa todo o planeta, todas as nações. Imagina adequar todas as nações, cada uma com seus costumes próprios, e fazer com que todas se adequem, somente debaixo de uma grande ditadura, né? De uma grande escravidão. Então, o que vem pela frente é uma grande escravidão. E eu não sei se eu posso seguir mais um pouco. Sim. Então, a gente percebe que o mundo está literalmente, como nunca antes, andando na contramão de Deus, que de verdade acaba sendo o único governo. Na verdade, é uma globalização que já aconteceu lá em Babel, que é um governo único contra Deus. Sim. É igual. E sempre uma repetição. Sempre será contra Deus. Porque aí você vê o que está escrito em Deuteronômio 30, versículo 15, que é muito legal. Você vê o que Deus te propôs à humanidade. Vamos lá. Vejam, hoje proponho a vocês vida e prosperidade, ou morte e mal. Ordeno hoje que amem o Senhor, o seu Deus, que sigam os caminhos traçados por ele e que guardem os seus mandamentos, leis e ordenanças. Somente assim vocês poderão viver e se tornar uma grande nação. E o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra de que vão tomar posse. Então, Deus, desde lá de trás, ele nos orienta, nos direciona. Aliás, já era assim com Adão. Ele disse para Adão governar a terra, para Adão expandir aquele jardim do Éden sobre toda a terra. Mas a gente sempre teve tendência, ou tendeu, para o governo do mal. Esse mal que está enraizado dentro de mim, de você e de todos os governantes, está sempre buscando fazer uma coisa má, ou seja, algo que seja ruim, ao invés de obedecer à vida que proposta por Deus e fazermos, então, uma vida plena, vivermos intensamente. Tem muito assunto para pouco tempo. Vamos lá. Então, quando a gente fala de governo do mal em oposição ao governo do bem, nós vamos falar um pouquinho de atualidade, mas eu quero ler com vocês em Daniel, capítulo 4, no versículo 34, quando Nabucodonosor
ele ali, porque ele não ouviu o aviso de Deus e ele se tornou como um animal, ele está falando que no final de 7 anos, olha o que ele diz. Isso é Nabucodonosor falando. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Olha o que ele diz, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Então, aquele é Nabucodonosor falando de que o céu reina. Depois ele fala aqui também que o céu reina, de que Deus tem controle sobre a humanidade, que Deus domina. Isso eu não estou falando que foi Daniel que falou, estou falando que foi Nabucodonosor falando. Se o céu domina, se o céu reina, por que nós estamos enxergando no cenário do mundo o contrário? Essa globalização como a de Babel, maligna. Uma globalização que diz para a gente o que a gente deve fazer como um rebanho. Você não tem poder de escolha. Tudo bem, você pode não tomar a vacina, mas você tem, então você vai sofrer as sequelas de não tomar a vacina. Você não tem esse poder de decisão, na verdade. Isso já passou, essa etapa nós já passamos. Aí nós tomamos a vacina, o mundo voltou à sua pseudo-liberdade e pseudo, como eu diria, livres, né, da epidemia, da pandemia. Mas nós agora vemos algo acontecendo no cenário político que traz uma mudança total. E as pessoas não estão percebendo. Elas estão achando uma coisa é isolada da outra. Não, é uma coisa ligada à outra. O que é uma coisa ligada à outra? Antes da morte da rainha, nós vimos um anúncio. Foi 2 semanas antes da morte dela, foi anunciado de que foi ventilado, isso na mídia, foi ventilado de que o Papa, inclusive o conselho, né, que foi reunido, porque tinha sido ventilado de uma possível renúncia dele, por questões de saúde e outros motivos, mas estava se preparando, antes da rainha, estava se preparando para este momento da renúncia dele. Isso tem a ver com uma mudança de tempo, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A pandemia, as guerras, o Papa já é outro governo anunciando, será que já é anunciando o que a gente está esperando, que é o anticristo? Eu não estou falando que virá em substituto o falso profeta ali, imediatamente depois desse Papa. Eu só estou falando que as coisas estão mudando. Eu estou falando que as coisas estão acontecendo e tudo ao mesmo tempo. Com a morte da rainha, nós sabemos que quem subiu agora, o rei Charles, ele tem uma postura completamente diferente. Esse é um assunto que o Jonas ama falar, né? Ele estava ali no Fórum Econômico Mundial, ele estava ali falando qual é a posição dele. Qual é a posição dele? A posição dele é defender o planeta, e a gente sabe de onde que vem esse discurso, né? É claro que nós precisamos ser responsáveis com o nosso planeta, mas daí a gente não poder, por exemplo, ontem, se eu não me engano, gente, eu vou procurar agora, mas se eu não me engano, foi em um país, eu vou pedir para o Aquino procurar, em um país da Europa foi proibido qualquer tipo de propaganda com carne. É um desses países pequenos. É Bélgica? Ele vai para Holanda. Aí você fala, como assim? Como assim que até o teu cardápio está sendo afetado? Você não pode mais falar? O rei Charles é dessa linha. Então, eu estou falando que... E ele é poderoso. A gente sempre nós estamos acostumados a ver o rei Charles como... você pensa nele sempre passivo, você pensa nele como um governante fraco.
Mas eu quero te dizer que ele está entrando com força total. Ele está entrando com força total aonde? Nessa linha. E de onde vem essa linha? Quer dizer, afetando o cardápio. Eu não tenho mais liberdade agora. Eu, particularmente, eu não como carne vermelha porque eu não gosto. Mas eu ser proibida a propaganda de carne, como foi essa semana, né? Aqui, eu vi, acho que foi ontem ou antes de ontem, de não poder fazer propaganda de carne. Eu fui para a Índia, lá não faz porque a vaca é sagrada, né? No norte da Índia, você vai para o McDonald's e você pode comer McChicken, McFish, mas você não vai ter nenhum tipo de hambúrguer ali. Mas isso é uma questão religiosa. E ainda mais no norte da Índia, onde ela não está nem um pouco ocidentalizada, então ali impera o que é a religião. Mas agora eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma globalização onde você perde seu direito. Você não pode ver agora uma propaganda de carne, porque agora foi decidido de que o que é saudável, para preservar, você precisa, todo mundo ser vegano. Peraí, isso é uma opção. Ser vegano ou não deveria ser opção e não ser efeito gado. É isso que eu estou falando. Está tudo mudando. Você não está percebendo. Quando que a gente não percebe? Quando as coisas acontecem pouco a pouco. Porque quando as coisas acontecem repentinamente, como por exemplo, Hitler, repentinamente, se bem que ele foi indo devagar, mas repentinamente o judeu perdeu a liberdade, todos perderam a sua liberdade ali. Só a raça pura que ele considerava que tinha a sua liberdade. Mas isso foi isolado, foi só dentro de um país, foi dentro de um período, acabou a guerra, acabou também esse domínio e toda essa ditadura colocada por ele. Mas agora a gente está vendo tudo, como o Jonas falou, é globalização. Quando a gente fala, você tem que voltar para Babel. O homem queria governar sem Deus. Então, o que nós estamos vendo no cenário é a Europa. Ontem eu falei, enquanto eu estava pregando, um campo minado. Estar na Europa hoje era sempre sossego. Agora é um campo minado. Você tem os efeitos de todas as sanções por causa da guerra de Rússia e Ucrânia. Então, agora a falta de gás, a falta de trigo, o efeito depois da seca violenta, a falta de colheita, porque foi muito incêndio, uma seca como não acontecia há 500 anos na Europa. Nós não estamos falando de seca no Nordeste do Brasil, não estamos falando de seca e fome, não estamos falando da África, nós estamos falando na Europa. Tanto que foi anunciado coisas que, por causa do nível da água, há muito tempo não se via. Aí eles colocam, num podcast a gente falou das pedras da morte. Por que pedra da morte? Porque há 500 anos atrás, quando teve uma seca violenta, eles escreveram assim nas pedras: se você enxergar o que está escrito, você está morto, né? Tipo, é porque você está sofrendo como a gente, uma seca sem precedentes. Se você ler, se a água chegar nesse nível. E assim, eles ficaram assustados. E muitas outras coisas foram achadas por causa do nível que desceu excessivamente, até navio, coisas assim, foram achadas. Então, a Europa está sofrendo. Uma seguidora minha na Europa falou assim: olha, tem um pastor meu aqui, está falando para a gente estocar alimento. Aí começa aquele pavor, né? Desespero. Falei, calma, respira fundo, Deus está no controle, sossega, os dias estão difíceis, mas ainda não chegou no nível de ter que estocar alimento. Não tem como estocar gás, né? Aí é uma probabilidade de um inverno rigoroso sem aquecimento nos lugares públicos e chegando já a ameaçar as residências, se continuar dessa forma, se não tiver outras opções. Então, o que a gente está vendo a palavra é instabilidade, a palavra é inquietação, a palavra é um governo se levantando devagar para que todos fiquem acostumados com uma nova forma de pensar,
E, de repente, aquilo que o Jonas gosta tanto de falar, né, do governo único, a gente começa a ver no cenário se levantando de verdade, porque o Charles está ali, está dentro desse sistema. Pastora, é dentro de Apocalipse, capítulo 2, que a senhora falou, né? E o rei Nabucodonosor, ele compreendeu e ele entendeu. Daniel capítulo 4, né? E ele fala que o domínio de Deus é sempre eterno, é de geração em geração. Então, no meio daquela geração, se levantou um governo que entendeu que havia um governo superior. E a gente percebe que hoje, diante dessa globalização total, é fazer com que haja um governo único, né? E Daniel capítulo 2, né, no versículo 21, fala que Deus ele tem domínio, né? Tem domínio. Sobre tempos e estações. Então, e se ele tem domínio, como é que está levantando o governo do mal? Como é que está levantando um cenário escuro, se ele tem domínio sobre tudo? Porque está debaixo da determinação dele. Porque ele já tinha anunciado isso. Ele já tinha anunciado isso. Daniel 9. E quando a gente vê, eu amo, inclusive eu gravei um vídeo sobre Shemitah. Eu não vou falar aqui porque já está lá no vídeo, é só você assistir o vídeo sobre Shemitah. Mas Deus, ele estabeleceu ciclos. Foi assim que ele determinou. Todas as profecias, a história da humanidade está nas mãos dele. Nada acontece que surpreenda Deus. Pelo contrário, ele anuncia o que vai acontecer e prepara a gente. O fato de Deus ter anunciado, olha, a estátua de Daniel, o pé, vocês vão enfrentar um momento duro, porque é a mentalidade do Império Romano. O Império Romano é na Europa, né? Roma. E o Império Romano era extenso. E todo mundo que se levantasse contra a mentalidade do Império Romano seria duramente punido. Lembra do tempo de Jesus? Era o Império Romano. O Império Romano era uma extensão territorial inacreditável e era um governo único. Todo mundo tinha que pagar impostos para Roma, todo mundo tinha que pensar como romano. É só você ver como a terra de Israel foi afetada pelo Império Romano. Eu não estou falando só da presença de centuriões e etc. Eu estou falando, você teve cidades que tinham dominadas por uma mentalidade romana. E quando você no tempo de Jesus, se você fosse para Cesareia de Filipe, ali não tinha nada do governo de Deus. Ali era adoração ao Deus Pan, era só abominação a Deus. E estava dentro da terra sagrada. Quando você ia para Cesareia, isso é Cesareia de Filipe, quando você fosse, no tempo de Paulo ou no tempo de Jesus, para Cesareia Marítima, mais no tempo da igreja primitiva, você ia encontrar uma igreja que foi construída para agradar romanos e com a mentalidade romana. O que você vê ali são as arenas, você vê ali o hipódromo e os templos pagãos. Então, tudo isso era uma mentalidade, e dentro da Terra Santa. E o que é que nós estamos vendo? O reino das trevas avançar, e o reino da luz, ele tem que avançar contra, ele tem que ser oposição. E para isso nós precisamos estar, número 1, como Paulo, como Daniel, como esses homens que enfrentaram um governo maligno e único, porque a Babilônia foi um governo único. A extensão territorial também da Babilônia como império é inacreditável. Então, como que esses homens eles enfrentaram um tempo difícil desse? Deus não estava no controle? Estava no controle. Deus disse, vai acabar. São 70 anos e acaba esse império do mal. E Deus falou para a gente aqui também que vai acabar. Interrompendo, também Paulo enfrentou isso em Roma. Né? Você lembra de Paulo aprisionado ali e os cristãos pendurados, pegando fogo para iluminar a cidade? Pensa numa coisa mais terrível do que isso. Você entrou num assunto importante. Perseguição de cristãos. Meu Deus. Então, perseguição... Você tem que entender que se as pernas da estátua de Daniel são de ferro, o pé também é de ferro e de barro. Então, ele está falando de uma continuidade. Se durante as pernas da estátua de Daniel, que é o Império Romano, que a gente vê a igreja primitiva, Paulo,
E nós vemos todos os cristãos que sofreram a ponto deles terem que ter reuniões secretas, a ponto de ter, quando você vai para Roma, você vê todo aquele subterrâneo, onde os cristãos se escondiam, como eles se comunicavam, mostrando que eles eram cristãos através do peixinho. Então, você vê uma igreja perseguida, duramente punida pelo governo do mal. Mas o evangelho nunca avançou tanto como na igreja primitiva. Verdade. É isso que eu estou falando. O que é que você... Aquele louvor que diz que os leões não impediram que... eu gosto muito, agora eu não lembro o nome de nenhum... É do... É de alguém. Não. Não é do... Cantamos ontem no culto. É do Anderson Freire? Não, eu acho que é do... Os leões não pararam a igreja... Do pastor que é daqui do Rio. Os leões não pararam a igreja... E assim vai. É lindo. Procura aí. Digita aí que você vai ver logo quem é que canta. Mas essa música é linda. Ontem foi a Mavi que cantou. É do Marcos Salles. Exato. Estava tentando lembrar. Desculpa, Marcos Salles. Fugiu. Lapso na minha mente. Marcos Salles. E é linda essa música. Não sei o título, mas escuta porque ela é linda. Linda. Mas eu estava falando que como que nunca a igreja avançou tanto debaixo do governo do mal, porque Deus estava no controle. As pessoas parece que ficam mais fortes até quando elas enfrentam resistência. Perseguição. Eu acho que toda a obscuridade, ou seja, a falta de revelação ao povo de Deus, faz com que a nossa visão não alcance o que de fato é vida eterna, né? Não alcance o projeto principal de Deus, que é resgatar o ser humano, que é salvar a humanidade. Aí a gente acaba ficando limitado diante do medo. Né? Quando você vê a perseguição, quando você vê o cerco sobre os cristãos, o que não estamos muito longe aqui no Brasil de assistir, entendeu? No Brasil não, no mundo, né? No mundo globalizado de hoje. Então isso assusta. Se você não tiver uma fé muito consolidada, se você não tiver um conhecimento bíblico bem amplo, profundo, você se amedronta, você se acovarda. E essa será a razão pela qual muitos cristãos ficarão aqui para a grande tribulação e padecerão, porque terão medo de negar o anticristo e confirmar que ele é um cristão, que ele é um filho de Deus. A vida eterna é uma realidade, pessoal. Nós não podemos pensar de outra forma. Não há tempo mais para você perder, né, com dúvidas, com incertezas. Busque a palavra, acompanhe Nara Pedrini, que você vai se atualizar. Os propaganda. Estudos, mas não é enganosa, é uma propaganda verdadeira. Né? Entendeu? Procure dentro do YouTube Nara Pedrini, e ali você vai ter ensinamentos de todas as formas. Inclusive, Daniel, que a gente está falando agorinha, né, com as 70 semanas de anos, que é fantástico que você entenda isso, porque essa é minha coluna, essa é minha coluna vertebral para que a minha fé esteja cada dia mais firmada em Deus. Por quê? Porque Daniel é um livro feito, né, a princípio, para todos, mais especificamente para os judeus. É o tempo dos judeus, o final das 70 semanas de anos, né, porque a última semana de ano, que não foi cumprida lá na Antiguidade, que chegou a 7 semanas de Babilônia, depois 62 semanas até que o pecado fosse retirado, né? Esse peso do pecado sobre a humanidade, com Jesus Cristo, a crucificação, a ressurreição, e ficou faltando uma semana, 62 mais 7, 69. E essa semana de anos que está faltando é exatamente essa que está sendo apregoado hoje como a semana do governo único, o governo global, que é o governo, né? Então, nós vamos ter muita coisa assim para falar, mas eu já estou dizendo para você, adiantando, esse podcast não é o suficiente para a gente falar de todos os temas. Por que não? Se dependesse de mim e do Pepeu, nós iríamos direto. Mas a Nara roda a Bíblia toda, né, buscando os detalhes, e para você isso é maravilhoso. Então nós vamos preferir que ela rode a Bíblia. E eu queria fazer uma pergunta para ela. Eu queria deixar uma pergunta para a Nara, para ver se ela responde. Eu coloquei aqui. Mas antes de você me fazer a pergunta... Eu te interrompi, foi isso? Aí você tem que concluir o seu pensamento, eu concordo. Mas guarda a pergunta. Mas antes da pergunta, eu estava falando sobre essa continuidade da perna para o pé, que é o ferro, que é o Império Romano.
E a gente está vendo o Império Romano vem de Roma e a Bíblia, em Apocalipse, anuncia a cidade dos 7 montes e está falando de Roma. Eu não estou falando que tudo... Roma é porque está na Europa. Então, eu estou falando de uma mudança a partir da Europa. Antes... Tudo que marcava o mundo, influenciava o mundo, sempre vinha só dos Estados Unidos. Mas durante toda a vida, quem anda comigo há mais de 20 anos, em que eu ensino há mais de 30, mas aqui no Rio de Janeiro, há mais de 20 anos, vai sempre lembrar dos workshops. Lembra, pastor Osana, como eu sempre dizia, presta atenção na Europa. Tudo vai sair da Europa, toda mudança vem da Europa, o governo único vem da Europa. Não é porque eu estava anunciando algo que Deus me revelou só a mim. Não, está escrito na palavra, é para todos. Apocalipse estava falando que todo governo, que a nova Babilônia, tudo viria através da Europa. E a gente só conseguia ver a influência dos Estados Unidos sobre todas as nações. Hoje eu estou falando que a influência virá da Europa. O governo único está saindo da Europa, tudo está saindo da Europa. Mas quando eu estava falando que os judeus eram que os cristãos e judeus eram perseguidos, principalmente os cristãos na igreja primitiva, eu estou vendo o renascimento disso. O renascimento através da igreja perseguida, é só você entrar na Portas Abertas, você tem uma relação, isso parece muito, muito afastado da nossa realidade, mas é uma realidade. Há países duramente perseguidos, cristãos, onde cristãos são duramente perseguidos, é a igreja perseguida que você precisa orar, você não pode fechar os olhos. Há alguns anos atrás, foi falado de um país que mantinha os cristãos, eu já nem sei mais do que eu sou proibida a falar, então eu falaria o nome do país, mas eu não vou nem falar, porque daqui a pouco já o podcast vai ser prejudicado, porque falei o nome do país. Então, de que eles eram mantidos em containers. E quem diz que ainda não são mantidos? Isso só veio à tona porque uma cantora muito conhecida foi para este container. Isso foi há uns 8 anos atrás que veio à tona. E aí descobriram que esse país colocava os cristãos em containers, sem janela, só com uma porta fechada, no deserto, com uma temperatura fora de 50 graus. Imagina dentro dos containers. Aí o mundo ficou escandalizado, mas do mesmo jeito que ficou escandalizado, logo esqueceu. A memória é muito curta. Aí você já esqueceu, porque isso já passou do noticiário. Mas países como este ainda existem. E eu tenho muito contato com missões e eu sei do que existe. Então, existe essa perseguição. Mas eu estou vendo uma outra perseguição, que não é de tortura, que não é uma perseguição para matar, mas é uma perseguição que eu estou sentindo na pele. Você acabou de ver. Eu não sei o que eu posso falar, porque eu corro o risco de receber corte, shadow ban e etc. Então, hoje eu não tenho liberdade de falar determinados assuntos, eu não tenho liberdade de falar determinadas palavras, a gente tem que fazer algumas manobras e escrever com um asterisco e etc. e tal, para a inteligência artificial não bloquear o que a gente está escrevendo. Então, isso para mim já é uma perseguição. Eu vivi uma perseguição agora, recentemente, porque, para mim, eu sou brasileira, e eu amo a minha nação e eu amo o Brasil. Naquela semana, eu fui agredida por seguidores que entravam no meu privado para agredir por ter visto a bandeira nacional nos cultos da igreja e por falar e por me agredir. Eu até mostrei para o Jonas um deles, e ele falando, eu falei assim, eu não estou falando de política, eu estou falando de nacionalismo. Eu amo a minha nação, eu estou orando pela minha nação, e essa é a minha bandeira. Eu falei assim, você está entrando no meu privado para me agredir, e eu não estou falando de política, vocês podem vasculhar o meu perfil, eu não falo de política. E aí a pessoa continuou me agredindo, eu falei, eu só tenho uma opção, eu me preservar e bloquear. Então, eu digo que isso já é uma perseguição.
E presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Famílias estão sendo divididas por causa disso, mas Jesus anunciou que irmão perseguiria irmão, que haveria inimizade dentro das famílias. E isso é algo que Jesus já anunciou. A gente fica assim, nossa, como é que Jesus ele disse em Mateus 24 de que haveria divisão entre a família, de que haveria perseguição, até mesmo de um familiar com o outro. Eu já estou vendo isso. Eu vejo na igreja perseguida. Conheci em um desses países do Oriente Médio um pai que quis matar o filho porque ele disse que ele preferia um filho morto do que um filho cristão. Eu vi com os meus olhos isto, eu sou testemunha ocular, mas agora eu estou falando de outro tipo de perseguição, de que famílias são divididas simplesmente porque não pode mais falar determinadas coisas. E você tem que falar o que é politicamente correto. Não estou falando de política, tá? Estou falando do que é aceitável. Vamos mudar a palavra política? O que é aceitável para o ouvido de todos. Então, eu digo para você, presta atenção no que está acontecendo na Europa, presta atenção no Fórum Econômico Mundial, presta atenção em todos esses movimentos, presta atenção nessas proibições, como acabei de dizer, né, de carne, de falar de carne, etc. e tal, e vamos ficar... Porque, sim, eu estava falando por causa de ciclo, e não esqueci a tua pergunta. Não, tranquilo. Mas eu quero a tua pergunta. É boba. Não. Então, Deus é um Deus de ciclos. Então, ele colocou semanas de anos, como é o caso do Shemitah, que você vai aprender lá no vídeo que eu fiz, bem detalhado para você. Mas, quando o Senhor falou que a cada 6 anos, no 7º, é o final de um ciclo, quando ele fala de ano sabático, ele está falando que a cada 6 anos tem uma mudança de ciclo. Nós nunca vimos tão claramente, porque o ano de 2021 é o ano do Shemitah, é o ano sabático. E o ano de 2022 agora, em setembro, nós vamos entrar no final desse ciclo. E nós estamos vendo que no final desse ciclo está começando coisas novas na Europa. Então, é um ciclo que não é só um ciclo de ano agrícola, nós estamos falando de um ciclo profético. E Deus presta atenção, um ciclo acabou, um novo ciclo está começando, e esse ciclo parece que está começando com a força total, o governo do mal, mas o governo do bem, da luz, que é o governo de Deus, tem que estar... Sabe, você tem que estar transbordando, porque assim como a igreja primitiva, o governo de Deus vai ser estabelecido, em nome de Jesus. E a tua pergunta? No meio desse caos, eu só queria ler Daniel 2, porque ele vai de encontro a tudo que a pastora está falando. 2:21 diz, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, sim, ele dá sabedoria aos sábios, e conhecimento aos entendidos. No versículo 22, ele diz, ele revela o profundo e o escondido, e ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aí, nessas mudanças de tempo e estação, pastora, só para dar uma reavivada na memória, né? A pandemia foi uma virada de estação, foi o começo de um novo tempo. Foi dentro desse ciclo. A guerra, né, na Ucrânia também é outro nível, né? A morte da rainha e tantas outras coisas, só que está acontecendo tudo muito rápido. Né? Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo e muito rápido. Então você nem percebe, né? Quando a senhora falou no domingo, né, da questão da mudança de papa e tudo, que haveria uma renúncia, né, que foi ventilado, ninguém está sabendo disso. Né? Saiu no noticiário, mas eu mesmo confesso, eu não cheguei a ver essa notícia. Mas a notícia da rainha foi notória no mundo inteiro. Né? Então, uma notícia encobrindo a outra notícia. A gente fala de pandemia, a gente fica só preso ao Covid, né? Mas agora também, outra notícia que saiu por esses dias é os Estados Unidos assustados, não com pandemia, mas algo local, mas com uma epidemia de poliomielite.
porque ali já as pessoas não estavam mais se vacinando e apareceu de novo. Ou seja, o mundo está assustado, porque coisas que já foram vencidas, de repente, estão assustando. Há pouco tempo atrás também houve um susto em relação a algo completamente vencido, que foi a tuberculose. Agora nós estamos vendo um país tão moderno, tão rico e assustado com a poliomielite. Tudo isso faz parte de um cenário diferente que nós estamos vivendo. Mas fala a sua pergunta. Não, eu quero fazer a pergunta, mas quero complementar o que vocês estão falando antes, porque a gente não consegue acompanhar a ligeireza das coisas, rápido, né? Essa velocidade. A gente sabe porque a gente está conectado com a palavra de Deus, com a Bíblia, então tá gostoso você seguir o cumprimento de cada passo dos cumprimentos proféticos, né? Tá muito gostoso isso. Quando você olha para a Europa em decadência, uma Europa com inflação de 12, 10, 13, né? Países como a Inglaterra passando por arroxo, né, de inflação, de perda de moeda, de desvalorização de moeda. É inacreditável uma libra esterlina tão segura durante tanto tempo, hoje está desmontando, né? Como o euro também. Quebrado. Entendeu? Aí você fala, poxa, mas como é que se deu isso? Ou seja, isso se dá, primeiramente, 2020, quando fica estabelecido aquela agenda de 10 anos, né? 2020 e 2030, não vou entrar em detalhes, não. Depois a gente conversa sobre isso. Quando é estabelecida essa agenda, a gente começa a ver as coisas acontecer. Não foi só a pandemia de Covid, como a gente falou aqui. Aí você vê que tem um conflito, biblicamente falado, né, em Ezequiel 38, sobre o Oriente Médio, sobre Israel. Aí a gente não entende como, se a Rússia hoje mantém uma relação interessante com Israel, por que na palavra a gente entende que Gog desce até, né? E a gente começa a ver que quando começa a guerra da Rússia com a Ucrânia, até ali tudo bem, o Israel não tem nada a ver com isso, pelo contrário, Israel se coloca como mediador, né? O mediador entre os dois países. Oh, que coisa linda, bonito. Israel está de abraços com Putin, Israel está de braços dados com o outro lá da Ucrânia. Aí o que acontece? Para que a Europa entre no caos, que é plano da agenda de 10 anos, de 2020 e 2030, o caos no mundo. O mundo tem que entrar em perdas, muitas perdas, né? Desvalorização da moeda, inflação alta, alimentação escassa. Então, o que acontece? A Rússia detém ainda em suas mãos todo o fornecimento de gás para a Europa. Isso é fundamental para o desenlace de muitas outras coisas. Então, a Europa começa a se precaver e a usar energia suja para poder manter o seu povo aquecido no inverno, porque está chegando o inverno e o gás está escasseado lá, né? O Putin agora está deixando só 20% do gás original entrar. Aí o que acontece? Acontece que Israel hoje é um grande produtor de gás. E como é que a Europa se volta para Israel na procura desse gás? Israel se associa ao Egito para poder fazer com que esse gás chegue até a Europa. E vocês adivinham o que vai acontecer? Claro, acabou a amizade entre Israel e Rússia. Agora Putin se levanta também contra Israel. Olha que coisa louca. Como é que como o cenário começa a se formar de maneira que é preciso que o mundo entre num caos absoluto para que esse governo único, no final da agenda de 10 anos, se estabeleça. Isso. E é necessário que se clame por solução. Exato. E esse clamor por solução não é um clamor assim, todo mundo vai sair gritando, não, eu quero Não, é um desejo no coração. Então, quando aparecer no cenário Deus político... tem o controle, hein? Deus tem o controle. Claro. Eu continuo dizendo que o controle está na mão dele. Ele solta aqui, puxa de lá, ele mantém isso. Porque é profético tudo isso. Então... Mas quando aparecer no cenário político um homem que vai ser aquele político exímio, com toda aquela... com todo carismático, com solução para as guerras, com solução para as epidemias e pandemias, com solução para a falta de tudo, para a falta de alimento, para a falta de tudo, o mundo vai aclamar esse homem.
Então, é a mesma coisa. Quando entrou ali um novo governo, quebrando o governo da Babilônia, quando o governo persa entrou ali, acabando, o povo que já estava assim, sofrendo com Belsazar, aclamou e aplaudiu a entrada desse governo persa. Então, quer dizer, o povo é o termômetro e o coração de todo mundo está sendo preparado para desejar uma pessoa que traga solução. E é assim que vai aparecer o anticristo no cenário político. Você sabe o que mais me impressiona? É que nós hoje somos muito bem informados, né? E eu pergunto a cada um de vocês, para onde iremos nós? Ou para onde iríamos nós em caso de arroxo nesse mundo? Ou em caso de bombas nucleares explodindo, em caso de vulcões entrando em erupção em massa, em caso de meteoros caindo no marzão e o marzão criando tsunamis de 100, 200 metros de altura, comendo todas as cidades litorâneas. Para onde nós podemos correr? Eu pergunto para você. Essa pergunta não é só para você, é para todos, inclusive a maior autoridade do planeta nesta hora. Para onde iremos nós? Não temos saída. Por que não cuidamos da nossa vida? Por que não cuidamos do planeta? Vocês percebem a influência de um governo mau? É aí que nós queremos chegar. Existe um governo maldoso, perverso, que odeia a humanidade. Ele odeia a humanidade. Por isso nós não podemos imputar a nenhuma liderança, a nenhum governante, sabe, o mal que está nele, porque é um mal que está nele, mas faz parte desse governo do mal que quer destruir a humanidade. Não temos para onde ir, vamos nos implodir. Essa é a verdade, né? Então a pergunta que eu queria deixar para você, ainda não fez da não fez ainda, não, mas ela está pânico, dentro, né? O tá terror dentro. e o pânico. Nós tivemos a proposta feita por Deus em Deuteronômio 30:15 para vivermos vida plena aqui na Terra. Deus nos deu essa possibilidade. Por que declinamos para viver o mau governo oferecido? Eu deixo contigo essa pergunta. Qual maldade é essa? Que maldade é essa que já impera dentro de nós? Por que a gente escolhe o mal ao invés de escolher o bem? É isso? A bomba, né? É a bomba, né? Não é a pergunta, agora, a bomba. Desarma. Porque essa é a nossa inclinação. A nossa inclinação carnal é a de aceitar. Só que o que eu vejo é que Deus conta sempre com um remanescente. A minha resposta é que as pessoas elas estão preparadas para, como na geração de Elias. A geração de Elias ela aceitou o governo de Jezabel. E eu não estou falando só dos profetas de Baal ou de pessoas que, como Jezabel, não eram judeus. Eu estou falando que os judeus ali, a nação de Israel, aceitou o governo de Jezabel. Por quê? Porque trazia benefícios. Nós somos, assim, humanamente falando, existe uma superficialidade. Nós temos algo que Deus mesmo fala em Eclesiastes, nós nunca lembramos que nós temos dentro de nós algo que se chama eternidade. O homem não entende que ele tem a eternidade. E ele trata todos os assuntos de uma forma superficial e banal. Se você está distraído, você vai ser pego por essa mentalidade. Nós estamos falando de duas mentalidades. Tanto que Daniel, levaram 3 anos ali para tentar mudar a mentalidade de Daniel e dos amigos dele. Eles foram preparados para aprender a língua dos caldeus, eles foram preparados para serem quem os caldeus queriam que eles fossem. Mas esses homens, durante 3 anos, blindaram a mente e as emoções. E eles saíram desse treinamento de 3 anos, que parecia que era impossível, eles saíram mais fortes. Eu não estou falando só de um jejum, não, de 10 dias. Eu estou falando assim, eles saíram em 10 dias, não é jejum de 10 dias. 10 dias é que provaram que não, eles podem continuar desse jeito, porque eles ficam fortes comendo só isso. Mas não resume isso a comida, não. Eles não conseguiram mudaram o nome deles, mas não mudaram a mentalidade de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, a minha resposta é essa. Deus tem multidão e Deus tem remanescente. A multidão sempre vai andar com o governo do mal. Ela vai sem ela perceber, não é porque ela quer, ela vai porque ela não é profunda em Deus, ela cai em todas as armadilhas.
Por que aquele povo estava cocheando entre dois pensamentos no momento que eles deviam ser um só com Elias? Elias reclamou, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Assim, remanescente era Elias, os 7.000, que Deus disse que não tinha dobrado os joelhos, Obadias e os 100 profetas que estavam na caverna. Mas a maioria estava se dobrando ao governo de Jezabel. Estavam aceitando ensinos de Jezabel, porque uma vez, eu não tinha tentado para isso, e uma vez quando a gente estava lá em Israel, o Eli, a gente indo para o Monte Carmelo, ele falou assim para mim, mas de uma forma tão descontraída, era um bate-papo para ele, era normal. Ele falou assim, Naira, você sabe que Jezabel tinha uma central de ensino? Eu falei, como assim? Porque eu gosto de ensinar, ele gosta de ensinar. Ele falou, esses profetas de Jezabel, esses profetas de Baal, eles iam por todas as cidades de Israel ensinando a adorar Baal, ensinando que era mais fácil, porque sempre que você orava, caía fogo do céu. E com o Deus de Israel já era mais difícil cair fogo do céu. Só que era um engano, o fogo era aceso por debaixo. Inclusive, arqueólogos acharam esses túneis que eram por debaixo dos altares para enganar. Mudou alguma coisa? Não. As pessoas estão indo... se você... Agora eu vou entrar no assunto delicado. Se você marcar um culto de, vamos falar, imersão na palavra, vou usar o nome moderno, não vou falar workshop, vou falar imersão. Se eu disser, anunciar nas mídias sociais, imersão na palavra, vira gente? Sim. Superlotará? Não. Mas quando eu digo de superlotar, é de realmente ficar gente do lado de fora esperando para entrar, porque é uma imersão na palavra. Não. Mas quando você vê uma reunião onde pessoas estão adivinhando, eu vou usar a palavra adivinhando, e sem medo de errar, adivinhando CPF, número da identidade, o que é que isso traz para a tua vida, meu querido? Deus, você nunca vai ver isso na Bíblia. Então, quando você vê reunião de adivinhação, aí sim vai superlotar. Eu considero isso de ensino de Baal. E as pessoas estão se deixando levar. Agora, eu disse que eu ia pegar. Eu sou sempre muito... Até um amigo nosso ministerial aí falou, Naira, você é muito docinha, muito mansa, e você, às vezes, pessoas vão te engolir. Não, mas esse é o meu perfil. Mas hoje eu estou deixando um pouquinho o meu perfil docinho para denunciar um engano no corpo de Cristo. Eu estou denunciando sem medo. Está muito docinho, pastor. Sem medo de retaliação, eu estou anunciando de que reuniões de adivinhação, Deus é um Deus que levanta profetas, mas um profeta, quando ele se levanta, é para levantar o povo em direção a Deus. Ele fala palavras que vão te orientar. Quando Jeremias foi levantado, era revelação, ele era profeta, mas era uma revelação para você ir para mais perto de Deus. E revelação de adivinhação não te leva para mais perto de Deus. Então, meus queridos, a resposta para o Jonas é: sim, a maioria vai ter uma tendência a escolher o mal, porque dá menos trabalho, é a zona de conforto. Mas Deus conta, graças a Deus, com um remanescente. E esse remanescente está entendendo o que está acontecendo, pode até não entender muito direito, mas está percebendo. Esse remanescente ama a palavra, esse remanescente está buscando a Deus, esse remanescente está esperando a vinda de Cristo, esse remanescente sabe que antes de Jesus voltar, o anticristo precisa dar suas caras, e por isso que a gente está vendo toda essa mudança na Europa, toda essa mudança em todos os lugares. Então, o remanescente está atento. Parabéns a você que está aqui assistindo o podcast, porque você é um remanescente, você está atento. Pastora, deixa só apimentar mais o tema que a senhora falou aí, tá? Sobre a adivinhação, porque no meio evangélico não é conhecido como adivinhação. Eu uso a palavra adivinhação. Mas não vai de encontro a muitas pessoas, porque elas não vão entender. Uhum. Então, assim, eu vim de lá desse meio, né,
Durante muito tempo eu vivi nesse meio. Então, lá eles vão chamar isso de corredor de fogo, eles vão chamar isso de encontro de vasos, entendeu? Não que não tenha homens e mulheres verdadeiros, tem, mas no meio disso tudo existe muito engano e muita manipulação. Existe muita carne, né? Isso. Existe os profetas verdadeiros de Deus. Como é que você conhece um profeta verdadeiro de Deus? Número 1, ele ama a palavra, conhece a palavra e ele vai te levar sempre para perto de Deus. Número 2, todo e qualquer tipo de profecia, eu amo os dons, eu desejo todos os dons em todas as igrejas, inclusive o de profecia, mas toda profecia, como diz a palavra, ela vem para, não é uma adivinhação, ela vem para confirmar o que Deus já falou com você. Ela vem para te consolar, te exortar e te edificar. A adivinhação é começar a falar, você vai casar com fulano, são coisas que não edificam e de que muitas vezes, e a maior parte das vezes, não se cumpre, e as pessoas ficam viciadas em buscar profetas e não buscar Deus. Isso é um vício. Por que esse vício? Porque nós temos uma sede do sobrenatural, que Deus mesmo colocou, mas essa sede é para nos aproximar dele e não buscar homens. E aí você fica na dependência. Olha, quando Deus quer falar com você, ele fala através da palavra, através de sonhos, e se ele tiver que enviar profeta, ele envia sem você procurar. Esse profeta vai te procurar e você não precisa procurar. Agora, você ficar nesse vício, isso vai detonar com a tua vida espiritual. Você não vai crescer, você não precisa orar, porque o profeta vai falar, você não precisa ler a Bíblia, porque o profeta vai te orientar, você não precisa nem de Deus, porque o profeta vai dizer tudo o que vai acontecer na tua vida. Então, cuidado com isso, tá? Deus acima de tudo. Deus Amém. É Deus para você, Deus é tua fonte. E então, nós chegamos aqui, é um assunto tão gostoso, e a gente chega no final desse podcast dizendo para você que cuidado não é para assustar. O cuidado que eu digo é fique cada dia mais antenado com Deus. Eu tenho, diante do que a gente falou aqui, do cenário do mal, do governo do mal, eu tenho para te lembrar o que nós já dissemos aqui. O governo do bem e da luz é muito mais forte. E Deus está contando com você para você ser a resistência santa de Deus aqui na terra, assim como a igreja primitiva. Pastora, essa verdade que o pastor Jonas trouxe ainda há pouco, ela é assustadora, né? E deixa muita gente assustado, né? Então, acho que nesse fechamento de noite aí, para as pessoas dormirem bem, né? É importante trazer uma direção de como passar por tudo isso e estar salvo, né? Deus, o Senhor, ele deixou tudo escrito, tanto em Lucas 21 como em Mateus 24. Em Lucas 21, ele fala para a gente não ficar sobrecarregado de preocupação. Quando a gente começasse a ver essas coisas acontecerem, para a gente levantar a cabeça. E ele falou para a gente ter fé durante esse tempo. Então, você tem que ter, em relação às doenças, você tem que ter fé de que há uma proteção sobrenatural sobre a sua vida. Em relação ao governo, você tem que ter essa segurança de que milagres vão acontecer, tua família vai ser guardada, preservada, e que o que está dentro de você é muito mais forte do que tudo que pode acontecer ou vir a acontecer, e de que nós temos marcado algumas, assim como um cenário ruim, nós falamos, eu tenho um cenário bom para você. Eu comecei o podcast Amém. Dizendo isso. Nuvens negras anunciadas em Joel 1, nós estamos vendo acontecer essas nuvens negras. Mas nós temos a nuvem do tamanho da mão de um homem, que é a nuvem. Então, o que tem para acontecer sobre a igreja? Avivamento, Amém. Um evangelismo em massa. E o que a gente está vendo pelas redes sociais é esse evangelismo em massa. Não preciso ir para um estádio. Pode acontecer, sim. Deus pode levantar a gente para falar em estádios. Mas nós já estamos falando para multidões dessa forma. Então, grandes coisas vão acontecer. E não fique assustado com esse encontro com um governo mau, porque você tem que estar preparado para um encontro muito melhor, que é o encontro com Cristo. Porque que Jesus estava voltando, isso anuncia que Jesus está às portas, é só isso. Então, não se assuste. A igreja tem proteção sobrenatural sobre ela. Então, eu faço o meu encerramento
com João 3,16, para te acender o coração, a fé nele, né? Porque diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então, amém, querido, a solução, a salvação está em Jesus, tá? Eu espero encontrar vocês lá no céu, no dias vindouros aí, e vocês comentarem, aquele podcast me salvou porque eu voltei para Cristo, ou porque eu conheci a Jesus. Fique à vontade para isso. Tenha a sua própria experiência com o Senhor. Busque no escondido, lá no oculto do seu quarto. Fale com Ele. Se você nunca o conheceu na intimidade, abra o coração com Ele e diga, olha, Senhor, eu nunca te conheci, eu ouço falar, mas não entra no meu entendimento, mas eu quero saber se o Senhor existe de fato, amém, e se eu pertenço a Ti. Então você vai ver que Ele vai se manifestar imediatamente ali em você. Então, que Deus abençoe a todos nós, que você cresça cada dia mais no conhecimento e na sua fé, na sua justiça, porque o Senhor está voltando. Isso eu posso te garantir. E vamos aproveitar e orar, né? Já que foi uma palavra evangelística, pastor Osano, pode orar? Vamos, querido, é um prazer estar com vocês aqui nessa mesa, onde eu só aprendo, né? E o conhecimento de Deus é revelado. Vamos orar para que esses dias maus, eles não venham destruir a nossa vida, mas venham nos aproximar do, amém, Senhor a cada dia. Amém. Pai, nós te louvamos pela palavra, pelo conhecimento, pela sabedoria que o Senhor tem direcionado os nossos líderes, os nossos pastores, para no meio de tanta luta e tribulação, o Senhor tem nos dado a, amém, palavra da verdade, ó Pai. Nos dá uma, amém, semana bendita, uma semana, amém, abençoada, sim, e que cada uma das famílias, ó Pai, sejam guardadas debaixo das Tuas potentes mãos e escondidas no esconderijo do Altíssimo até o tempo oportuno. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus, amém, Cristo. Amém, amém, e amém, em nome de Jesus.